nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntava: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Pedro faz um questionamento sobre o discípulo amado, sobre João, e pergunta a Jesus Cristo: o que vai ser deste? E Jesus, ele vai dizer: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Vai correr um grande boato entre os discípulos, que aquele discípulo amado, São João, não morreria e que ele ficaria até que Jesus voltasse. Mas nós vemos muito bem que o próprio João, ele vai esclarecer dizendo que Jesus, ele não quis dizer que ele não morreria, mas as palavras de Jesus, elas nos trazem um grande mistério. E aqui nós vemos justamente isto, porque Pedro, ele está querendo saber sobre a vida de um outro. Jesus, ele vai dar essa resposta: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isto? E vai concluir: tu segue-me. Veja que o quanto é importante na nossa vida estarmos preocupados com a nossa caminhada, porque o que faz com que os outros permaneçam no caminho é o nosso testemunho. Por isso que Jesus Cristo, no Evangelho de ontem, percebíamos que Jesus Cristo dizia a Pedro: tu me ama mais do que a estes? Porque o ser humano, ele é falho. Porque muitas vezes, quando nós começamos a fazer uma coisa para as pessoas, nós começamos a nos frustrar. Começamos a ter essa dificuldade e começamos a desanimar diante do caminho. Porque essa dificuldade no caminho vai nos levando a desistir de seguir. Porque as pessoas, elas não nos retribuem de acordo com aquilo que são os nossos anseios. As pessoas não dão valor a cada um de nós segundo aquilo que nós achamos que merecemos. Por isso que quando nós deixamos de fazer as coisas para Deus e começamos a fazer as coisas para os outros, primeiramente nós começamos a desanimar e a desistir do caminho e começar a dizer que as pessoas são ingratas. O ser humano em si, ele é ingrato. Ele é ingrato com Deus, é ingrato consigo mesmo, é ingrato com o próximo. E nós precisamos ter essa certeza, para que a gente não espere do ser humano aquilo que ele não pode nos dar. E só Deus pode nos dar aquilo que realmente pode preencher e plenificar o nosso coração. Por isso que Jesus Cristo, ele vai chamar a atenção de Pedro: não te importa se esse vai permanecer até que eu venha.
Não te importa também que ele não vá morrer. O que importa é que tu siga-me. Porque sem esse seguimento de Pedro, ele não seria capaz de confirmar os outros discípulos na fé. E não seria capaz de realmente guardar as ovelhas de Cristo. Por isso que o seguimento ele é importante. O seguimento é essa preocupação com Deus e com a salvação, a nossa salvação. E esse testemunho para com a nossa salvação nos leva a buscar também a salvação dos outros, dos nossos irmãos. Nos preocupar verdadeiramente com o próximo, não para receber méritos do próximo, porque o grande mérito só pode vir de Deus, que é o mérito de salvação, para que assim possamos entender bem o nosso discipulado, esse segmento, porque esse discípulo que vai permanecer, ele vai permanecer por um tempo, porque era necessário que ele permanecesse para que assim pudesse também continuar esta obra apostólica, pudesse continuar a defesa da fé, como o próprio São João ele vai fazer. E nós vemos isso no livro do Apocalipse, quando ele luta contra o docetismo, o ebionismo e assim contra outras heresias. Por isso que nós precisamos entender que nós temos uma missão e essa missão é importante ser cumprida. Mas quanto mais nós ficamos olhando para a vida dos outros, para a missão dos outros, menos nós cumprimos a nossa missão, o nosso chamado, a nossa vocação. Por isso que Jesus Cristo, no Evangelho de ontem, dizia: tu me amas? Perguntava a Pedro, tu me amas mais do que a estes? Porque se nós não amarmos a Deus mais do que as pessoas do mundo, se nós não amarmos a Deus mais do que tudo aquilo que está à nossa volta, infelizmente nós vamos nos frustrar, porque nós vamos esperar do mundo aquilo que ele não pode dar. E vamos desanimar no caminho e até abandonar este caminho. Pedro, através desse questionamento, nos dá o exemplo. Jesus, através do questionamento de Pedro, nos exorta a seguir e a não ficar olhando para a vida dos outros, para a vocação dos outros, para a missão, o chamado dos outros, mas sermos capazes de olhar para o nosso chamado, a nossa vocação, a nossa missão e dar continuidade a essa obra de Deus que acontece na nossa vida, para que essa obra ela possa transbordar pela ação do Espírito Santo e possa animar muitas outras pessoas na fé. Porque com certeza a fé de Pedro, o seu testemunho, o seu sacrifício, o seu martírio animou muitas outras pessoas, animou os apóstolos, animou a igreja nascente para que permanecesse firme, porque a morte não era o fim, mas era o começo de uma vida em plenitude, de união com Deus no reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.